So, hallo Leute, willkommen zum Unterricht. Bem-vindos, bem-vindas à nossa quinta aula. Hoje nós vamos fazer um Wiederholung, ok? Uma repetição. A cada 4 aulas nós fazemos uma repetição, eine Wiederholung. E hoje é um dia de Wiederholung, tá? Então nós vamos, logicamente, repetir as últimas 4 aulas, tá bem? Gut, significa que nós vamos começar pela primeira aula, a aula da pronúncia e alfabeto. Vamos fazer alguns exercícios ainda da primeira lição e depois vamos seguir até a quarta. O Hausaufgaben da quarta lição vai ser corrigido na próxima aula, tá bem? Então essa aula é só para repetir, não há correção de Hausaufgaben, mas há sim vários exercícios. Então vamos começar desde o início, repetir, né, aquilo que foi feito lá na primeira aula. Nós tanto falamos do alfabeto, aqui com destaque para as letras que são diferentes: G, H, J, L, M, N, P, Q, V, V, X, Y e Z. Algumas regras também importantes que nós abordamos foram as vogais, vogais curtas, vogais longas, ainda muito confundidas. No dia a dia, vocês não vão pensar muito nessa regra, mas é sempre bom saber. Tá? O que são vogais curtas? São aquelas que antecedem duas consonantes. Então, por exemplo, no alemão não temos acento. Então, como que eu sei se uma vogal é curta ou longa, né? Fechada ou aberta? Através das consonantes. Então, por exemplo, Schiff, nós pronunciamos de maneira simples, tá? Aqui se chama vogal curta, mas nós pronunciamos normal. Schiff, navio. Porque depois do I, nós temos dois Fs, ou seja, duas consonantes. Deixa eu colocar a seta aqui para vocês verem. Então, I, duas consonantes depois, I é pronunciado de maneira normal. Das Kind, também, curta, nada demais. Temos duas consonantes depois, ND. Né? Muitos pensam assim, duas consonantes devem ser duas consonantes iguais, né? F duplo, F duplo, não necessariamente, né, pessoal? A regra diz simplesmente duas consonantes. Duas consonantes, tanto faz as consonantes que são. Pode ser ND, FF, qualquer consonante, tá? Ninguém nunca falou que são duas consonantes iguais. A regra diz quando tem duas consonantes depois da vogal. E pronto, acabou. Aqui não tem nada de interpretação, é bem claro. Duas consonantes e pronto. Em contrapartida, as vogais que antecedem uma consonante são longas. Aqui sim é muito importante a pronúncia, porque aqui sim elas são bem pronunciadas e abertas. Por exemplo, de Dame é aberto e bem pronunciado, tá? Não é Dame, não é Dame, é Dame, tá? Inclusive Dame seria o açude, tá? Então, por exemplo, vocês percebem aqui que muda o significado, tá? Dame, ou Dame, é diferente. Gibbon, também longo, porque depois do E só tem um B. Ua, ua, ué, professor, aqui tem duas consonantes. Bom, sim, mas aqui tem uma outra regra mais importante. Nós temos o H, H. O H em alemão, depois de uma consonante, ele sempre serve para prolongar a vogal. Tá? Então aqui muitos também se confundem. H antes tem som de R. Heute, Haus, mas hin, para lá. Em contrapartida, o H depois prolonga a vogal, como por exemplo, ua, sapato, chu, com U longo e por aí vai. Vogais duplas também são vogais longas, por exemplo, vaga, ou outra, outra, bar.
Então, quando a vogal é longa, em alemão, temos 3 possibilidades. Quando só tem uma consoante depois da vogal, quando tem uma H depois da vogal, e quando tem 2 vogais seguidas, né? Na realidade, tem mais um, que aparece mais tarde, mas eu já vou colocar aqui, que é o IE, que vocês já conheceram. Aqui o I é longo. Isso é especificamente para o I. Então, por exemplo, por favor, bitte, abelha, Biene, por aí vai. IE, sempre longo. So, Leute. Então, vamos lá. Ademilza, vamos pôr em prática. Vou colocar aqui umas palavras e você vai ler para a gente. Vamos lá. Isso aqui é o nome de uma pessoa. Dita. Muito bem. Então, peraí, vou colocar outra, mas seria muito fácil. Deixa eu pensar aqui. Tá. Ende. Muito bem. Deixa eu ver. Deixa eu ver se aqui tem mais. Ah, aqui já tem. Vamos lá. Aqui. Der. Offen. Offen. Aqui é open. E Uhum. aqui é often. Uhum. Often. Open e often. Próximo. Der Stadt. E aqui? Die Stadt. Genau. Aqui está. Uhum. Muito bem. E aqui? Die Höhle. Uhum. Die Höhle. Genau. Die Höhle. E aqui? Uhum. Die Höhle. Uhum. E por último? Das Schaf. Uhum. E Schafen. ao contrário. Uhum. Das Schaf e Schafen. Que é curto. Ok. Das Schaf, a ovelha. Das Schaf. E aqui? Schafen. Criar, Schafen. conseguir. Gut, Leute. O que mais que vocês aprenderam na primeira lição? Vocês também aprenderam os Umlaute, são as vogais com trema. Temos 3 em alemão. A primeira é muito simples. Essa pronúncia, pelo menos, nós temos em português, é o E, som de E. Erzin, Bär, Getränk, muito simples, aberto. Alguns aqui se confundem, mas a maioria das vezes, quando temos essa letra aqui, E, em alemão vai ter som de E com acento circunflexo, tá? Geralmente ele é fechado. Geralmente em alemão é fechado. E pro E aberto, nós usamos o A com trema. Geralmente é assim. Tá? Assim. O, a mistura de O com E, ou E, que fica Ö. Tá? Então, por exemplo, das Öl, que é Löffel. A dica aqui para pronunciar é vocês formarem a boca como se vocês fossem falar O, mas ao invés de sair o som O, sai o som E, ou E. Tá no mesmo aqui nesse caso. Fica Ö. U, vocês vão formar a boca como se vocês fossem falar U, mas ao invés de falar U, vocês falam I. E assim vocês misturam os dois. Fica Tür, por exemplo, né? Ü, Tür, Übung, mais Prüfung, e por aí vai. Ditongos. Os ditongos em alemão, ou seja, o encontro de 2 vogais, mudam de som em alemão. O que acontece, então? E I sempre vai ter som de Ei, como, por exemplo, o próprio ovo das Ei, que é Wein, Klein, e por aí vai. Já falamos do IE, tem som de I longo, o E é mudo. Die Liebe, Sie, wir,
Também temos o IE em duas palavras que são exceções, que é a palavra família, aqui tem som de lie, ou bactéria. Tem até um som mais para nhé, né? Nhé, lembra? Ninguém fala bactéria, as pessoas falam bactéria, mas são exceções. Só é bom saber. Nessas duas palavras muda. EU, o que mais muda, né? EU e EU são os dois que mais mudam. Os dois ficam com som de oi. É simplesmente assim, pessoal. É só memorizar e aplicar. Então, por exemplo, Europa seria Euro. Hoje seria heute. Pessoas, Leute. E aqui, que muitos confundem, aqui também vai ter som de oi. Então é Häuser, Träumen e Verkäufer. Isso acontece mais do que vocês pensam, né? É muito comum. TI vai ter o som de tss, parecido ou quase igual com o som de Z em alemão. Tá? O Z em alemão, né? De pizza, por exemplo, ou zebra. Esse tss é basicamente isso. Só imaginar um TS. Der Patient ou die Aktien. AU é o único que não muda. Tem som de AU mesmo. Como, por exemplo, das Haus, der Baum e Blau. Bom, essa foi a primeira aula. Uma dúvida, alguma pergunta? Ok. Então vamos para a prática. Seguinte, nós temos aqui uma conversa bem simples entre Paco, Nicole e Frau Warta. Quem é quem? Já está claro, né? A senhora Warta, ou seja, Frau Warta é a senhora, Nicole é essa moça aqui, e esse é o Paco. Porém, entretanto, não sabemos quem fala o quê. Mas nós sabemos quem começa a conversa. Wie geht's? É Nicole que começa. Vamos lá, então. Vamos tentar seguir, né? De A até I, nessa ordem, e descobrir quem fala o quê. Aí tem que ver o que faz mais sentido, né, pessoal? Uma linguagem. Com uma senhora dessa, nós vamos abordar, vamos usar uma linguagem mais formal. Tá? Então, aqui eu já dei praticamente a resposta, né? Quem vai responder isso daqui, né? Então, tem que pensar um pouco nisso. Qual que faz sentido, quem fala o quê. Vamos lá, então. Fred, alô? Wo bist du? Alles gut. Alles gut, jawohl. So, Oi. gut, danke, né? A resposta. A Nicole perguntou, wie geht's? Aí alguém respondeu, gut, danke. Quem foi? Paco. Perfeito, genau. Next, Ademilson. Aí agora a gente vai fazer assim, vocês vão ler a resposta e falar o nome da pessoa. Ah, gut, danke. Das ist Paco. Esse é o Paco. Das ist... Blá, blá, blá. Los geht's, Ademilson. Mikrofone ist aus. O microfone está desligado. So, vamos lá. Onde wie geht's Ihnen? Paco pergunta para a Frau Warta. Oder? Ja. Quem faz a pergunta O Paco responde e ele pergunta para a Frau Warta. Warta? o nome dela. Varta. Warta. ACH sempre na garganta. Varta. Warta. Uhum. Acho que não, porque depois tem Guten Tag, Frau Warta. Acho que ele pergunta para Nicole, Oda? A gente vai ter que Acho que recapitular sim, isso. porque depois tem aqui no F, Guten Tag, Frau Warta. É mais formal. Genau. Não? Yeah, ok. Vamos lá, tô ouvindo. Então, wie geht's Ihnen? Ele pergunta para Nicole. É o Paco perguntando para Nicole. Ok. Paco para Nicole. Aqui foi Nicole pro Paco. Uhum. E ela responde, all good.
Ok, agora é a vez do Fred. Como que continua aqui? Das ist Paco. Nicole. Uhum. Nicole? Das ist Paco, tá? Então, Paco? Não, Nicole. eu coloquei o X aqui. Nicole que disse. Ah, Tá certo. Ok. good. Guten Ok? Tag, Frau Wachster. Jawohl. Paco? Jawohl. Ja. Nicole? Não, Paco. Peraí. Paco fala. Sim. Woher kommen Sie? Ademilson? Woher kommen Sie, Frau Wartzer? Ok. Ha. E agora ha? Kommt aus Mexiko. Paco. Nein, Nicole. 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 Isso. Nicole. Nicole Uber Paco. Não, Fred e Auf Wiedersehen, Herr Rodrigues. Frau Wachster. Genau. Uhum. Sehr gut. Ok, perfeito. Daqui a pouco vamos fazer mais um exercício aqui no livro do curso. Vamos primeiro agora recapitular a segunda aula. Lektion 2. Aqui começamos a falar a respeito da construção de frase. A princípio, a estrutura de uma frase em alemão, à primeira vista, é igual. Não tem nada de diferente, né? À primeira vista. Nós temos o sujeito em primeiro lugar, como, por exemplo, eu, o verbo concordando com o sujeito, Uhum. como, por exemplo, chamo, moro, etc. E depois o complemento restante da frase. Aí vai depender o que vai ser dito, né? Mas, a princípio, isso é igual. Sujeito em primeiro lugar, verbo em segundo. Eu me chamo, eu moro, ele é. A ordem aqui é igual. Porém, entretanto, nós temos uma grande diferença, é que isso sempre vai ser assim em alemão, numa resposta, numa afirmação. O que significa isso? Se eu for negar uma frase, por exemplo, eu não... Peraí, deixa eu colocar primeiro em português. Eu não moro em Berlim. Pronto, aqui já temos um exemplo onde em alemão vai ser diferente. Por quê? Em alemão eu vou manter aquela ordem de sujeito, eu, verbo, wohne, e só depois eu vou colocar o resto. Nesse caso aqui específico ou não. Nicht, ich wohne nicht in Berlim. É por isso que o não em alemão aparece depois do verbo, porque a regra mais importante é essa daqui, manter o verbo em segundo lugar. Então, frases mais longas, mais complexas, vocês vão ter que manter essa regra aqui. Então, sempre que vocês forem responder algo, a primeira coisa que vocês vão falar sempre é o sujeito. Então, de quem se trata? É o chefe, é o colega, é eu, você, enfim, quem é a pessoa, o sujeito da frase, e logo depois o verbo conjugado. E o resto é o resto, vem depois. Mas isso eu tenho que manter sempre. Por exemplo, ich heiße Paco, ich komme, eu venho aus Österreich. Meu nome é, mein Name ist Valerie, etc. Perguntas abertas, né? Perguntas amplas, perguntas com pronome interrogativo. Em alemão começam, logicamente, também com pronome interrogativo, como, por exemplo, quem, como, de onde, o que, e por aí vai. Então, wer, wie, woher, was, wo. Acho que isso em qualquer idioma é igual. Sempre o pronome interrogativo. E essas pequenas palavras já perguntam por algo específico.
que significa isso? Aqui não tem como responder sim ou não. Né? Por exemplo, se eu faço qualquer pergunta que eu fizer com o que, nunca poderá ser respondida com sim ou não. Não faz nem sentido, né? Se a pessoa pergunta o que, ela quer saber especificamente o que é. Então, o que você come no almoço? Não tem como eu falar sim ou não. Eu tenho que falar qual é o alimento. Então, aqui sempre vai ter algo específico. Então, são perguntas amplas, onde a resposta não pode ser sim ou não. Em alemão, assim como no português, temos em primeiro lugar essa pequena palavra. A grande diferença aqui é que nós vamos manter o verbo outra vez em segundo lugar. Então aqui já está uma diferença também, né? Por exemplo, wie heißen Sie? Como chama você? Woher kommst du? De onde vens tu? Então, o que nós fazemos aqui? Nós mantemos o verbo em segundo lugar e só depois o sujeito. O que mais? Nessa lição, vocês também aprenderam os pronomes pessoais, personal pronomen. No singular nós temos ich, depois o du, que seria o tu, ou você no Brasil, mas sempre informal. Sie, sempre formal, você, senhor, senhora. Er, sie, es, ele, ela e o neutro. Lembrando que o neutro nós usamos para coisas gramaticais. Tá? Isso vai ser no futuro, mais para o final do curso, abordado. Não confundam. Aqui temos dois sie no singular. O sie maiúsculo formal e o sie, ela, minúsculo. A pronúncia é igual, a escrita é levemente igual. A única diferença é que o sie formal é sempre maiúsculo, não importa onde ele apareça. E ela, se não estiver no início da frase, minúsculo. Tá? Mas através da conjugação do verbo, nós conhecemos a diferença de um para outro. Plural, nós temos wir, nós, ihr, vós, sie, vocês, e sie, mais uma vez, eles e elas. Como de costume, o plural no alemão é sempre igual para todos. O que significa isso? Não tem plural feminino, plural masculino, ou vice-versa. O plural em alemão é sempre igual. Então, por exemplo, sie pode ser um grupo de homens, um grupo de mulheres, ou um grupo de homens e mulheres, tanto faz. É sempre sie e pronto. A mesma coisa é o artigo die. É a mesma coisa. Pode ser um grupo masculino, feminino ou misturado. É sempre die no plural. Verbos regulares, regelmäßige Verben. Bom, basicamente, aqui no início, nos verbos regulares, nós temos absolutamente a mesma regra principal, digamos assim, como no português, onde nós temos uma parte do verbo, a raiz do verbo, em alemão se chama Verbstamm, que é a parte que teoricamente não muda, porque nós temos os verbos irregulares, aí muda, mas enfim, geralmente não muda. E tem o final que muda. Em alemão só tem um tipo de final, en, e pronto. Não existe ar, er, ir. Em alemão só existe en. Todos os verbos terminam com en. E é esse en que nós vamos adaptar, mudar, para fazer o verbo concordar com o sujeito, singular, plural, etc. A boa notícia é que há poucos verbos irregulares em alemão e até mesmo os verbos irregulares, seguem uma certa, não regra, porque aí não seriam mais irregulares, mas eles seguem um certo padrão. Mas isso é um outro assunto. Os verbos regulares, então, basicamente, é bem simples. A conjugação é bastante repetitiva. Então, todos os verbos terminam com en. A primeira pessoa termina com e. Eu, sempre com e no final em alemão. Ich spiele, ich komme, ich höre, ich studiere, etc. A segunda pessoa com st. Du machst, du lernst, du kommst. A terceira, ele e ela com t. O plural
ou seja, nós, na primeira pessoa do plural, en, ou seja, nem muda, é exatamente o verbo no infinitivo. Wir kommen, wir hören, wir wohnen, absolutamente igual. A segunda pessoa do plural, ou seja, o plural de du é ihr, é só colocar um T. E eles e elas, senhoras e senhores, e vocês com en. Bem simples. Tudo isso que eu acabei de falar sempre com en, igual ao infinitivo também. E é isso, basicamente. Aqui uma tabela. Is com E, du com ST, todos os Sie formais com EN, es e es, ele e ela com T, nós com EN, né? Ia com T, e os I, eles e elas no plural com EN também. Aí um dos verbos mais importantes é o verbo haben. Ich habe, du hast, sie haben, es e es. Hat, wir haben, ihr habt, sie haben e sie haben. O mais importante dos verbos é vocês memorizarem os verbos irregulares. Como no alemão não há tantos verbos irregulares, o ideal é vocês começarem a estudar os verbos irregulares, a conjugação dos verbos irregulares, porque todo o resto vocês sabem que vai seguir essa regra aqui. E é isso. Vamos pôr isso tudo em prática, então. Los geht's. Vamos ver aqui um exercício aonde vocês podem treinar os verbos. Verbo não, Deutsch. Hum. Ok. Ahn, aqui. Seguinte, vamos lá. 5 minutos para vocês preencherem esse formulário. O que é esse formulário? Vorname, o nome. Familienname, nome de família. Herkunft, origem. Wohnort, moradia. Perdão, Beruf, profissão. Alter, idade. Familienstand, estado civil. Kinder, filhos. Basicamente, você já tem aqui um exemplo, que é da Mette Schwetzen. Ela preencheu o formulário e depois ela escreveu uma frase completa, um texto completo. Vocês vão só preencher o formulário. Se der tempo, vocês começam a escrever o texto e ajuda vocês encontram aqui, principalmente nessa parte da gramática aqui. Essa e na comunicação. E aqui embaixo também, falar sobre coisas pessoais. Aqui já tem as frases quase prontas para vocês preencherem. Então, vocês vão preenchendo, tenta preencher o formulário com frases prontas. Eu me chamo Rafael, eu venho do Brasil, eu moro em Munique, etc. Frases prontas, assim, parecido com o texto dela. E depois vamos ler juntos aqui.
Okay, Leute, lasst uns korrigieren. Fangen wir an mit Ademilsa. Vorname Ademilsa, Familienname Soares Schmolke, Herkunft aus Brasilien, Wohnort in Berlin, Beruf Psychologie, 62 Jahre alt, Familienstand verheiratet, 4 Kinder. Ich habe 4 Kinder. Perfekt, sehr gut, sehr schön. Und Fred? Mein Name ist Fred und ich komme aus Portugal. Aber ich in Dänemark. Aber ich wohne in Dänemark. Mhm. Ich arbeite als Foreman in einer Baufirma. Sehr gut, perfekt, sehr schön, Leute. Sehr gut gemacht, muito bem. Vamos agora. Ja? Ah, Ich faltou. bin 40 Ja, alt. Ich bin gestern geschieden. Geschieden. geschieden und Perfekt. habe 2 Kinder. Ok, perfeito, sehr gut. Gut, Leute, gemacht. Muito bem feito. Vamos continuar agora nossa terceira lição. Dritte Stunde. Aqui vocês aprenderam os números, né? Então, tem uma repetição de 1 a 20. Vamos rapidamente lembrar os números. Ademilsa, você pode ler, por favor, de 1 a 19? Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Perfeito, sehr gut. A partir de 20, nós incluímos o und. Então, desde o 13 nós juntamos a unidade com a dezena, e a partir do 20 é unidade, dezena, mais und, que significa e. Tá? Então, desde o 13 até o 99, nós falamos primeiro a unidade, depois a dezena. Então, o próprio 13, né? 3 de 3, depois 10. Em alemão também fazemos assim, 13, e isso nós fazemos até o 99. Então, por exemplo, 21, 21, 22, 23, e isso se repete para todas as dezenas. Então, por exemplo, 31 seria 1 e 30, 33, 3 e 30, e por aí vai. Desde o 13 até o 99, sempre a unidade e depois a dezena. Vamos lembrar algumas dezenas, então? Na realidade, todas, né? De 20 até 100. Fred, kannst du bitte vorlesen? 20, Mhm. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Perfekt, sehr gut. Posso tirar uma dúvida? Claro, pois não. Sim. Isto já passou um bocadinho. No texto que nós fizemos, eu aqui disse ich komme aus Portugal. Uhum. E depois, aber ich wohne ou lebe is the same. É a mesma Yeah. coisa? Yeah, sim. Ich lebe, nesse Posso usar caso, os dois?
Sim, sim, com certeza. Nesse caso, sim, leben e wohnen. Bom, leben seria viver e wohnen, morar. Aí, nesse caso, em alemão também é igual. Ich lebe in, Ok, eu vivo em, ou wohnen, eu moro. ok. Aqui dá no mesmo. Aqui realmente podemos escolher entre leben ou wohnen. Tanto faz, não há diferença. So, Possessivartikel, artigos possessivos, em alemão é relativamente simples. Nós temos duas opções. Uma com N no final, outra com E. Tudo que é masculino e neutro, ou seja, singular, masculino e neutro, termina com N. Por exemplo, meu, mein Bruder. Teu, dein Bruder. Neutro é igual, então, por exemplo, casa em alemão é neutro, mein Haus e dein Haus. E feminino? Feminino termina sempre com E no final. Então, por exemplo, minha irmã, meine Schwester. Tua irmã, deine Schwester. E plural, sempre com E no final também. E o plural, como já falamos em alemão, é para tudo. Então, não importa o que é. Então, por exemplo, o plural de pais é Eltern. Meus pais, meine Eltern. Teus pais, deine Eltern. Então, só temos duas opções. Ou é mein ou meine. Ou é dein ou é deine. E por aí vai. Sehr schön. Bom, aí nós conhecemos os verbos irregulares. É que realmente é uma questão de memorização. Vocês têm que memorizar, repetir até o cérebro de vocês memorizar, gravar esses verbos, né? Porque são verbos irregulares. Porém, a boa notícia é, como eu já disse antes, há poucos verbos irregulares em alemão. Quando o verbo é irregular, acontece duas coisas. A primeira, geralmente, para não dizer quase sempre, o verbo é irregular só no do e no as e s. É muito raro de um verbo ser totalmente irregular. Na realidade, já é raro do verbo ser irregular, muito mais ele ser completamente irregular, ou seja, todas as pessoas. Geralmente, o verbo até pode fugir da regra, mas ele foge da regra aqui, no do, na segunda pessoa do singular e na terceira, as e s, ele e ela. Geralmente, quando foge da regra, é aqui, é o do e o as e s. Esse plural aqui, então, nem se fala, é raríssimo, 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 muito difícil do plural fugir da regra. Vocês podem ter quase certeza, tirando o verbo sein, que é o verbo ser e estar, todos os outros, vocês podem ter certeza que vai seguir a regra ali no plural. Bom, e a segunda coisa é que quando o verbo é irregular, tem um certo padrão. Por exemplo, é muito comum o e se transformar em i, então não se assustem se vocês verem um verbo como, por exemplo, helfen, mas vocês escutam alguém dizer do hilfst com i. Ah, mas não era com e? Sim, ich helfe, mas o du é com i, o hilfst. Então, isso aqui é só uma dica para vocês entenderem melhor quando uma pessoa falar com vocês, né, vocês vão entender, ah, verdade, o professor disse que é normal o i ser trocado por i ser trocado por i longo. É basicamente a mesma coisa, que era só um i, agora é um i longo. Então, por exemplo, ich lese e du liest. O que mais? A U, o A recebe a trema. É o que antes era au, agora fica oi. Bastante comum. Então, por exemplo, du läufst, as läuft, ao invés de laufen com au. O que mais? A receber a trema. Então, A fica com som de é. Muda também um pouquinho. Ich schlafe, beleza, regular, eu durmo. Mas aqui é du schläfst. E, como vocês percebem, sempre no do e no as e s. Não é sempre na segunda e na terceira pessoa do singular. Muito raro o plural mudar, a primeira pessoa do singular, eu.
Muito raro esses fugirem da regra. Gut. Então, vamos fazer um exercício agora da terceira lição, dritte Lektion. Vamos fazer um exercício agora de leitura. Vamos ler em voz alta, então. Bem simples, tá? A Denilson vai ser a Elvira. E o Fred vai ser o Herbert. Agora, basicamente, vocês vão ler um script de teatro. Aí tem o Herbert, que é esse personagem, e Elvira, que é essa personagem aqui. Então, podem começar. Los geht's. Lê em voz alta, boa pronúncia, não precisa ser nem rápido nem devagar. Só ler bem lido. Peço desculpa. Kein problema. Podemos começar, então. Herbert, começa. Elvira, O microfone está desligado. Wer ist das? Ist das deine Frau? nein, das ist meine Mutter. Deine Mutter? Das ist nicht deine Mutter. Doch, Sie ist nicht sehr alt. doch, sie ist 70, 74. Ach, Herbert, ist das deine Frau? Elvira, bitte. Bist du verheiratet? Nein, Elvira, ich bin nicht verheiratet. Nein? Perfeito, sehr gut. Fiquei até impressionado agora com a entonação, a voz, como vocês interpretaram. Agora vocês já podem falar que vocês fizeram, mesmo que curto, uma pequena peça de teatro em alemão. Sehr schön. Danke. Gut gemacht. Glückwunsch. Applaus. So, Leute, vamos para a nossa última lição, então. E daqui a pouco já finalizar a nossa aula. Vierte Lektion. Bom, aqui nós falamos mais a respeito da gramática alemã, principalmente da construção de frase, né? Como se constrói uma frase, principalmente aqui com advérbios, que é uma dúvida que muitos têm, aonde que fica o advérbio. Então, em primeiro lugar, vocês sempre vão manter aquela primeira ordem, que vocês já aprenderam, sujeito, o carro, depois o verbo, fährt, em segundo lugar, anda, e nosso advérbio aqui, schnell, rápido, né? É bom lembrar que o advérbio sempre se refere aos verbos, expressam como algo é feito. Nesse caso, rápido, ou rapidamente. Aqui, na realidade, vocês já têm a resposta. Se vocês fossem mudar a ordem, qual que seria, por exemplo, ao contrário, a frase rápido? Em alemão é possível fazer isso, né? Rápido, schnell, schnell, fährt. Rápido anda o carro, né? Literalmente traduzindo. Schnell fährt das Auto. Isso é muito comum em alemão. Trocar a ordem. Depende da informação que seja mais importante na frase. Então, rápido, schnell, fährt, como sempre, o verbo em segundo lugar. Vamos ver alguns exemplos com advérbios temporais, porque os advérbios temporais são aqueles que indicam o tempo, então é mais fácil de entender os exemplos. Jetzt, agora. Zurzeit, atualmente. Heute, hoje. Morgen, amanhã. Então, os advérbios temporais, eles indicam quando algo é feito. Eu trabalho hoje. Ich arbeite heute, por exemplo. Temos aula agora. Wir haben jetzt Unterricht. E por aí vai. Eles indicam quando algo é feito. Então, aqui muitos
confundem, mas é só seguir aquela velha regra que vocês já aprenderam desde a segunda lição. Manter o verbo em segundo lugar. Então, em alemão, vocês podem falar eu trabalho hoje, ich arbeite heute, ou hoje trabalho eu, heute arbeite ich. Nós mantemos sempre o verbo em segundo lugar, não há mistério. O importante é só pôr em prática. Na teoria é bem simples, mas na prática às vezes confunde. Então, para isso, nós vamos fazer alguns exercícios. Então, eu vou pedir para cada um reescrever a frase. Então, se eu escrever de um jeito, vocês escrevem de outro, né? Por exemplo, se eu escrever assim, eu trabalho hoje, vocês vão reescrever a frase com hoje trabalho eu. Então, a frase da Ademilza é essa daqui. E a frase do Fred é essa daqui. Um minutinho para vocês pensarem. Ok, Leute. Dann, Ademilza, como que ficou a Ok. sua? Ich arbeite heute am Computer. Perfekt, sehr gut. Nächste, Fred. Zurzeit, ich wohne in Dänemark. Wohne ich. Zurzeit wohne ich. Genau. Ah, Ja, wohne zurzeit in. wohne ich. Ok. O verbo em segundo lugar. Genau. Gut. So, o que mais que vocês aprenderam? Em alemão nós temos masculino, feminino e neutro, der, die, das. Uhum. Quando falamos de pessoa, a diferença fica clara, porém com Uhum. objetos aí vai depender de vários fatores, da origem da palavra. Uhum. Por exemplo, palavras do latim muitas vezes são neutras. Por exemplo, auto, né, termina com o, mas não é masculino em alemão, porque
em latim era muitas vezes neutro, e o alemão pegou essa palavra do neutro e continua neutro, como auto, ou practicum, stadium. Então, isso na realidade é outro assunto, quando é masculino, quando é feminino, quando é neutro. Nós já abordamos um pouco isso, mas a questão aqui principal é a seguinte: nós usamos em alemão ele, ela e o neutro, né, digamos assim, isso, para nos referir a pessoas e objetos. Então, muitos aqui se confundem, misturam uma coisa com a outra, não entendem, ou usa para tudo que é objeto neutro, mas não é assim que funciona. Cada palavra em alemão vai ser ou masculina, feminina ou neutra, independentemente o que seja. Pode ser uma pessoa, o Rafael, o professor, a aluna, pode ser a origem da pessoa, o brasileiro, a alemã, etc. Pode ser um objeto, a mesa, a casa, o carro e por aí vai. Enfim, qualquer coisa que é um substantivo, que seja um substantivo, pode ser masculino, feminino ou neutro. Então, essa é a questão. Primeiro eu tenho que identificar. O ideal é vocês já, quando vocês aprenderem uma palavra nova, vocês já aprenderem o artigo, Uhum. porque aquelas regras de como distinguir se uma palavra é masculina, feminina ou neutra, na prática ela ajuda um pouco, mas ajuda mais quando a pessoa tem tempo. No dia a dia não ajuda, você não vai ter tempo para pensar, a palavra termina com height, eu aprendi que é feminino. Você tem que saber na hora. Isso ajuda se você for escrever um texto, enfim. O mais importante é já aprender que Lampe é simplesmente die Lampe. Já aprendeu o artigo junto. Como se fizesse parte da... Bom, de fato faz parte da palavra, né? Não se escreve junto, mas o artigo faz parte da palavra. Die Lampe, das Baby. Isso é importante vocês entenderem. Mateus é uma pessoa, um homem, então ele. Die Lampe é um objeto. Em alemão é um objeto feminino, por acaso. Em português também. Die Lampe. Às vezes é igual, mas aqui o próximo já é um exemplo que não é igual. Das Baby é uma palavra do inglês, muitas vezes uma palavra do inglês em alemão é neutro. Por exemplo, das Baby, das Handy, o celular, tudo do inglês. Das Baby, das Handy. Em alemão é S, é neutro. Então, nós podemos usar em alemão as e es para nos referir ao que foi dito antes, tá? Então, eu não preciso repetir todo o tempo o nome do Mateus. Mateus é gentil, Mateus é o novo professor de alemão do curso. Mateus isso, Mateus aquilo. Não, só falo ele. E a mesma coisa eu posso fazer para objetos. Die Lampe ist schön, a lâmpada é bonita. Ela está na promoção. Sie ist im Mas Angebot. Pois não. a regra em português é quase a mesma. Uhum. Sim, Porque, por exemplo, se nós utilizarmos palavras inglesas, por sim. exemplo, no caso babe, o babe, a babe. Ou Uhum. seja, essa palavra vai ter exatamente os dois, ou seja, vai ser utilizado para quem se estiver a dirigir, não tem a ver com é a pessoa e não a palavra. Sim, exato, exato. O que acontece, eu acho que muitos se confundem aqui, porque muitos já falam inglês, e no inglês qualquer objeto é it, é s. Então, por exemplo, se você fala uma pessoa, ela pode ser masculina, é, ou vamos dizer que o bebê é uma menina, é feminino, é a Melanie, aí vai usar she. Só que todo o resto, por exemplo, table, mesa, é it. Você E, usa sempre it, né? Eu comprei a mesa, the table. It, aí vai falar alguma coisa a respeito da mesa. It. Vai usar para o carro, it. Vai usar para tudo it, que é objeto. Aí muitos pegam essa lógica do inglês e importam para o alemão, porque o alemão também tem neutro. Só que no alemão não é igual, não se faz igual. Nós usamos o s só para as coisas que são neutras em alemão, e não para todos os objetos, porque alguns objetos em alemão podem ser femininos, como a lâmpada,
de Lampe. E alguns objetos podem ser masculinos, como der Tisch. Então, por exemplo, aqui no inglês, eu posso usar o neutro it. Posso não, devo usar o neutro para me referir à mesa. No alemão, não, completamente errado. Eu sou obrigado a usar o masculino para me referir à mesa, que a mesa em alemão é masculina. Aí eu tenho que usar er. Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula. Eu sei que é muita coisa, muita informação, mas vocês estão num bom caminho, já entenderam as coisas mais importantes. Na realidade, já entenderam tudo que nós fizemos aqui. Agora vocês precisam pôr em prática. Então, a minha dica é vocês agora estudarem o vocabulário. Em primeiro lugar, sempre, o mais importante de tudo, vocabulário. E como que vocês podem aprender o vocabulário? Com as frases prontas, comunicação. Vocês pegam as frases prontas, por exemplo, tem uma pergunta, tenta responder a pergunta por conta própria. Tenta acrescentar uma informação a mais. Por exemplo, a pergunta wo wohnen Sie? Aonde você mora? Vocês tentam responder por conta própria, pensar, tá? A resposta em alemão começa com sujeito, eu, ich. Agora, moro, morar, tem que vir um verbo. O verbo na primeira pessoa sempre termina com e, então é ich wohne in. Aí vocês falam cidade, por exemplo, Berlim. Beleza. Agora vocês tentam acrescentar mais uma informação. Vocês aprenderam advérbios temporais, como atualmente, zurzeit. Agora tentem incluir o zurzeit na frase no lugar certo. Ich wohne, por exemplo, zurzeit em Berlim. Então vocês vão acrescentando mais informações e isso vocês podem fazer com vocabulários que vocês já aprenderam. Então vocês fazem duas coisas ao mesmo tempo. Treinar a gramática e treinar o vocabulário. Então por hoje é só. Nos vemos na quinta-feira, am Donnerstag. E é isso. Tschüss, Leute!